Boa tarde, começa agora às 16h06, exatamente, o Razão de Estado. Nosso programa que trata de relações internacionais. Estando aqui ao meu lado, a nossa internacionalista com mestrado em medicina, especializada em organismos internacionais, mas mais especificamente ao combate aos atores difusos, mais especificamente ao combate ao tráfico internacional de seres humanos e tráfico internacional de órgãos. Passo a palavra para Daniela Alves, que está aqui. Daniela, por favor. Eu estou aqui com o Marcelo Suano, né, que não se apresentou. Não, mas isso é meu objetivo, era mostrar a tua grandeza. Político, internacionalista, que aliás um dos responsáveis por disseminar as relações internacionais, as disciplinas também, um dos aqui no Brasil. Então eu tenho a honra de dividir este programa Razão de Estado contigo. Eu agradeço ter feito e me pegou de surpresa, até porque algumas coisas vão ser esclarecidas hoje na nossa primeira pauta. E aí vai ser necessário esclarecer para a sociedade. Mas eu aproveito, mando um beijo para todos que estão nos assistindo, uma boa tarde para todos, uma boa tarde para essa produção maravilhosa, Mafê, Nani, Janderson, Gabriel, Aleph, Todd, acertei todos. Por que eu faço questão de dizer isso? A produção é que faz com que tudo isso aqui exista. É uma obra de arte, é uma obra de engenharia e arquitetura. Por isso sempre tem que receber a nossa reverência e os nossos cumprimentos. E nesse sentido, eu também faço um comentário. Eu não vou fazer um comentário sobre o Dia dos Finados, dia 2, ou a origem histórica. Não é isso que eu vou falar. É apenas aproveitar para mandar, eu diria, a minha reverência a todos aqueles que nos deixaram, mas que continuam no nosso coração. O Dia dos Finados, ele não significa apenas uma forma de você homenagear os teus parentes, aquelas pessoas que você ama, que a gente não é bom dizer não se foram, mas que não estão mais conosco aqui no mundo físico. Representa muito mais. É uma forma de nós reverenciarmos as nossas tradições, os nossos antepassados, tudo aquilo que foi produzido e permitiu que nós chegássemos aonde estamos. Alguns diriam, então, chegou no local errado. Não. A culpa do erro decorre daqueles que, vendo tudo o que aconteceu, ainda assim preferem optar por caminhos inadequados. Por isso, vamos reverenciar os nossos antepassados e as nossas tradições. Podemos agora, então, começar com nossa pauta de hoje, tá? Começamos com um quadro de olho no conflito. Eu passo a palavra para ti, Dani, porque você tem um olhar especial em relação a isso. E aí eu vou fazer alguns esclarecimentos. Já aproveitando aquilo que você disse, eu fui um dos responsáveis de uma equipe aqui no Brasil que no início da década de 90, final da década de 80 e início da década de 90, trabalhou para tornar concreto o estudo de relações internacionais como ciência no Brasil. Exatamente. Graças a Deus, eu fiz a minha parte. Hoje, muitas pessoas não sabem disso e alguns ignoram. Outros ficam com vergonha e quando vem me bater, abaixo a cabeça. Só fazer um comentário interessante. Eu participei de um concurso uma vez em que eram 6 etapas, eu entrei na 5ª etapa. A 6ª etapa eu tinha que dar uma aula, mas infelizmente, como o meu posicionamento não agradava algumas pessoas. Todos aqueles que estavam lá me avaliando tinham sido alunos ou usavam o meu material de pesquisa que eu fiz para divulgar as relações internacionais para o Brasil. E todos olhavam para o chão ao invés de olhar nos meus olhos porque estavam com vergonha, porque a vaga não poderia ser minha. Olha que coisa curiosa. Depois a gente leva para o Politico isso, Suano. Né? Olha só, Suano, seguinte, nós temos aqui na primeira pauta uma guerra que parece que a imprensa, no geral, esqueceu, né? É isso mesmo. Esqueceu também. Por isso que nós temos aqui o quadro de olho no conflito, porque nós vamos sempre verificar e atualizar vocês com relação a vários conflitos que estão acontecendo pelo mundo. O de hoje, nós estamos trazendo uma fala de um general ucraniano que admitiu que a guerra está em um impasse, né? Se puderem passar aqui. Em uma entrevista para o Economist, o comandante em chefe da Ucrânia, general, eu não sei como pronuncia, mas eu vou falar... Eu acho que é Valery Zaluzny. Zaluzny. Vamos deixar que seja assim, porque Valery, não tem problema. Isso. Diz que o campo de batalha lembra o grande conflito de um século atrás. Tal como na Primeira Guerra Mundial, atingimos um nível de tecnologia que nos coloca no impasse, diz ele. O general conclui que seria necessário um enorme salto tecnológico para quebrar o impasse. Suano, qual impasse seria esse? Por que o general está agora se colocando nesta entrevista com este posicionamento de um impasse? Esse impasse seria, na verdade, uma possibilidade deles entregarem, digamos assim, as pontas, não é? Porque a guerra
pode estar simplesmente chegando num ponto que a Ucrânia não pode mais aguentar? O que seria o impasse e como você vê isso? Olha que interessante. Logicamente, você tem duas condições que são curiosas. Uma é o dilema e a outra é o impasse. O dilema é quando você tem que escolher entre dois caminhos, mas você busca, logicamente, contorná-los passando pelo meio. Tanto que as pessoas vão segurar os chifres do dilema, porque um lado é uma coisa, outra, e você tenta passar pelo meio. No caso do impasse, o que ele diz é ou uma coisa ou outra. Não existe a possibilidade de você buscar um intermédio. Perfeito. Quando ele fala que nós estamos no impasse, é bem curioso porque o general ucraniano, ele fez uma comparação com um processo histórico e com o desdobramento que a guerra teve. Era uma guerra que todos imaginavam que ia ser resolvida em 4, 5 dias. Vou deixar muito claro para todos aqueles que precisam entender. Isso aqui é uma análise. Eu não estou defendendo nenhum lado, muito menos a violência, e nem estou aprovando a guerra que foi feita ou iniciada pela Rússia. Não deveria ter acontecido essa guerra. Mas todos imaginavam que essa guerra ia durar 4, 5, 6 dias. Eu, inclusive, apostei nisso. Mas por que eu apostei nisso e fiz várias manifestações de que ela duraria 4, 5 dias? E vou falar isso para a gente entender o impasse que ele está falando. Sim. Por quê? Porque a Ucrânia foi pega de surpresa. Como a Ucrânia foi pega de surpresa se as tropas estavam lá fazendo exercício? Sim. Aqueles exercícios militares que estavam sendo feitos na Bielorrússia com pouco mais de 100 mil soldados, era feito anualmente e em alguns momentos ocorreram 2 treinamentos em um ano. Desde 2014, 2015, 2016, principalmente nos últimos 3 anos. Então já se estava acostumado com aquele tipo de exercício, um exercício que estava acontecendo constantemente. Sim. Então, para os ucranianos, não é mais um exercício para nos utilizar da estratégia da dissuasão. Sim. O que é a estratégia da dissuasão? É uma estratégia que você usa quando você quer mostrar para o outro o poder que você tem para que o outro recue caso você for negociar e impor uma condição para ele, porque ele sabe a força que você tem. O que é uma estratégia de dissuasão? Eu não vou ir ao embate contigo. Eu apenas digo que eu tenho condição de te derrotar rapidamente. Assim você não vai para o embate comigo, você senta para conversar numa condição pior para você e melhor para mim. Então, o que os ucranianos imaginavam? Aquilo é uma guerra de dissuasão. Eles estão fazendo uma estratégia de dissuasão. Não vão nos invadir. Quando eles deslocam para a região próxima, que faz a entrada pelo leste da Ucrânia, e eles deslocaram as tropas por ali, muitas pessoas falaram, não, isso é apenas um movimento natural que já se espera pelo treinamento. Ainda assim, os americanos alertaram, vai ter invasão. Eu, por exemplo, apostei que não teria, 50-50 para ter invasão. Os americanos sabiam ou apostavam 100% de certeza. Quando a gente acompanhava, Suano, assim, quase todas as agências de risco e analistas de risco político estavam apontando que não teria invasão, não é? Aliás, pegou grandes agências internacionais de risco de surpresa. Mas por que as pessoas apostavam? Exatamente porque o que ficava mais claro era a lógica da estratégia de dissuasão da Rússia. E não que eles iriam fazer uma aposta tão grande quanto essa de fazer uma invasão de um território. E olha como o presidente Putin, ele utilizou de uma artimanha. Ele não falou que era que estava fazendo uma guerra ou que estava invadindo um território. Ele falou, é uma operação militar especial para libertar a Ucrânia do nacional-socialismo, não gosto de falar o termo, né? Porque são indivíduos lá, são nazistas, vamos supor, vamos colocar assim, é isso, ele falou, nazismo, e em defesa dos direitos humanos. Por que ele falou isso? Porque desde que resgatou o conceito de guerra justa, a guerra justa precisa responder a 4 princípios básicos mínimos. Uma guerra entre estados. 2, a guerra tem que ser, ela tem que haver uma indicação de que a guerra vai ocorrer, você tem que fazer um ultimato. Ela tem que ser feita para a defesa dos direitos humanos ou em relação à sua segurança. Só ocorre para defender a sua segurança. O que o Putin fez? Ele disse, não, isso é uma operação militar especial, não é uma guerra, mas se porventura alguém falar alguma coisa, nós estamos fazendo isso para defender a nossa segurança e para defender os direitos humanos das populações russas que estão dentro da Ucrânia e estão sendo massacradas por indivíduos que estão nazistas. Sim. Portanto, vamos desnazificar a Ucrânia. Assim, ele evita de ser enquadrado na lógica da guerra justa para ser dito que ele cometeu um crime, porque aquilo não é uma guerra correta. Ou seja, mesmo com a admissão da guerra, a sociedade, o mundo avançou a um ponto de identificar quais são as condições em que o uso da violência se legitima. E ali não estava legitimado. E aí a gente volta para a questão do impasse. E por que aquilo pegou todo mundo de surpresa? Os ucranianos imaginavam que aquilo não ia acontecer, era apenas dissuasão. Quando ele pega de surpresa, ele pegou de surpresa, ele acabou com o sistema cibernético, toda a parte virtual da Ucrânia estava
desconectada, eles avançaram e quebraram o sistema cibernético ucraniano. Além disso, por pegar de surpresa, eles avançaram muito rapidamente e tentaram utilizar uma lógica que se acreditava que eles iam falar a tal da Blitzkrieg, que é a maneira como os alemães fizeram a Segunda Guerra Mundial, numa evolução em que eles avançam a tropa, eles vão avançando em etapas, depois deles utilizarem determinados equipamentos para minar a capacidade de resistência, eles vão avançando. Aparado infantaria, que é a tropa de terra, mais artilharia, que é o bombardeio, e mais a tropa aérea, que era para exatamente ir minando as áreas que estão à frente. Imaginava-se que isso ia durar 4 dias, 5 dias, porque a Ucrânia não estava em condição. Além disso, o Zelensky ele tinha 17% de aprovação apenas da sua sociedade. Então, o que eu entendi naquele momento foi um erro de inteligência, no serviço de inteligência. Provavelmente deve ter falado, o Zelensky vai desistir e vai ficar sem governo. Por isso, eles vão se entregar sem ir para o combate. Tanto que eles cercaram Kiev. Quantos erros de inteligência ultimamente, não? A inteligência nunca foi tão burra como a gente agora fazendo um trocadilho. Nunca a inteligência foi tão burra no mundo como a gente encontra hoje. Os serviços de inteligência, eles estão de um nível de incompetência que é absoluto. Ninguém está entendendo por que isso está ocorrendo. Mas lá, a sensação que eu tive foi uma falha de inteligência. Sim. Tanto que a prova disso é que as tropas russas cercaram Kiev e não avançaram em Kiev, supostamente para evitar uma guerra de atrito, como aconteceu em Stalingrado, que era uma guerra de combate rua a rua. Se eles tivessem invadido, eles teriam atropelado a Ucrânia em 4 dias. Como eles cercaram cercaram Kiev, para evitar, deu tempo a Starlink reoperacionalizar todo o sistema cibernético ucraniano. Os ucranianos deram um show de diplomacia pública e articularam no mundo inteiro uma resistência. O Zelensky disse que ia aguentar até o fim e eles começaram a aparelhar os seus soldados para enfrentar. Agora, Suano... Criou-se uma situação que não avançava para um lado nem para o outro. Para você continuar a explicar esse impasse... A equipe já estava colocando aqui um dos mapas que você selecionou alguns mapas, né? Você pode começar explicando o que são esses mapas, esse primeiro aqui, e já engatar aí com a sua explicação desse impasse que o general mencionou. Vou chegar no impasse agora. Tá. Porque tudo isso tem que ser explicado para que não vire uma frase afirmativa apenas para produzir impacto. Perfeito. Tem que explicar por que o impasse. Exato. Como essa guerra não avançou e acabou acontecendo aquela guerra de atrito que os russos tinham medo, o Putin tinha medo, que acabou sendo uma guerra de a cada 100 metros você tem um combate corpo a corpo. Como acabou acontecendo isso, o que ocorreu? Deu tempo para a Ucrânia se organizar, deu tempo para a Ucrânia mobilizar o mundo inteiro, deu tempo para a Ucrânia se armar, deu tempo para a Ucrânia recuperar territórios perdidos. Aí nós vamos chegar nesse mapa. Qual era a grande questão? Quando os ucranianos fizeram a contraofensiva, enfrentaram os russos nos limites de Kiev e eles começaram a deslocar para o leste, ficou claro para os russos que o objetivo deles não poderia mais ser atropelar a Ucrânia. Tinha que ser preservar territórios que eram geoestrategicamente positivos para a Rússia. Perfeito. Aí eles se deslocaram para o oeste e foram para a região do Donbass, mais especificamente, que é Luhansk ou Lugansk e Donetsk. Que são que aparece aí ali no norte, né? Seria leste-nordeste. O sul do nordeste, mais ou menos. Seria o leste propriamente dito, mas um pouquinho mais acima. E Donetsk é um pouco abaixo. Que eles tiveram oportunidade de ver no mapa, eles veem Lugansk e Donetsk. Isso. Ali era o prioritário. Sim. Por que razão os russos fizeram isso? Porque eles perceberam que, da perspectiva do raciocínio estratégico russo, como eu disse, eles trabalham da perspectiva da geoestratégia. Uhum. Vamos deixar claro, relações internacionais significa uma coisa, política internacional significa outra, geopolítica significa outra e geoestratégia significa outra. O raciocínio russo é sempre da geoestratégia, por quê? Porque é ocupar espaços e posições no território, ou no globo, ou no território adjacente ao seu país, que lhe permite garantir a defesa do seu país. Ora, a geoestratégia é pensar o espaço e a posição dos terrenos pensado da perspectiva da defesa. Quando você olha e vê assim, aqueles que estão acompanhando no vídeo, na rádio nós vamos produzir em breve criar imagens mentais perfeitas, mas quando você acompanha no vídeo, você vê, tem Luhansk ou Lugansk, tem Donetsk, e logo depois embaixo você tem a região de Zaporizhia, que os russos falam, eu tenho a impressão que a pronúncia russa é Zaporozhia, tá? Mas Zaporizhia.
E tem logo abaixo você tem Querson. E logo abaixo você tem a Crimeia. É como se fosse um filão de terra que vai acompanhando. Eu vou pedir o segundo aí. Esse mapa é maravilhoso. Sabe por qual razão? Quando a gente olha no mapa, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia, tem um negocinho azul ali chamado Mar de Azov. Sim. Ora, se Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia estiverem do controle da Rússia, significa o quê? Que eles têm como colocar navios de guerra e controlar o Mar de Azov. Só que quando a gente olha mais ao lado direito, no leste do Mar de Azov, nós já temos o território russo. O que isso significa? Para os russos, é importante controlar todos os territórios que circulam o Mar de Azov, porque assim o Mar de Azov fica um mar interno da Rússia. E qual é a importância do Mar de Azov? Vamos passar um outro mapa. Se puder, quando a gente olha o Mar de Azov, aí está o Mar Negro e tem a Crimeia. Quando a gente olha aquilo que é uma aguinha que está escura, eu não sei nem se dá para a gente utilizar ontem, depois que a gente discutiu a questão daquele termo, termo de astronomia que não pode mais ser falado, mas vocês veem que é uma cor que não é nenhuma cor, exceto aquela cor que não tem cor. Tá? A gente tem que falar assim, parece, mas ali em cima que está pintado com a cor negra, tá? Ali é o Mar de Azov. Ele faz uma passagem por estreitos que dá direto no Mar Negro. Sim. E o Mar Negro, pelo estreito de Bósforo e Dardanelos, ele dá acesso, outro mapa, que aí vai ficar mais claro ainda. O Mar Mediterrâneo. Legal. Qual é a grande jogada? Ora, como que os russos vão permitir, pensando da perspectiva geoestratégica, como que os russos vão permitir que haja navios de guerra ou o Mar de Azov seja dividido com um país que quer entrar na União Europeia e na OTAN? Vai colocar navio de guerra no território russo. Sim. Vai estar tudo ali, o território russo fica aberto. Aí ele diz o seguinte: nós não podemos ceder o Mar de Azov. Por isso a gente tem que ter os territórios que o circundam. Da mesma forma, a gente não pode ceder a Crimeia, porque a Crimeia tem uma coisa que se chama Sebastopol. O que é o Sebastopol? É uma das bases militares que dá controle e acesso dos russos para os mares quentes. São 3 portos ou 3 bases excepcionais para os russos. Uma é Murmansk, ao norte. Outra é Sebastopol, na Crimeia ou no Mar Negro. E a outra em Vladivostok, no Extremo Oriente. Sim. Os russos vão à guerra para preservar isso, porque eles raciocinam geoestrategicamente. Se você controla a Crimeia e controla a base de Sebastopol, ali você tem todo o Mar Negro de frente para você. E você controla todas as entradas e transporte de embarcações, seja embarcações civis para fazer o transporte de grãos, seja embarcações militares para invadir o meu território. Suano, pensando da perspectiva russa. Esse general ucraniano, ele chegou a falar o seguinte: parece que foram aproximadamente 150 mil baixas russos. Sim. E ele chegou até a falar o seguinte: em qualquer país, isso já teria sido suficiente para parar uma guerra. No entanto, aí o que ele fala, só que os critérios russos são outros, porque eles perderam milhões em outras guerras. Sim, não é? Eles contabilizam da casa dos milhões e não da casa dos milhares. Exatamente, assustador, não? Mas aí que chega no impasse. Exato. O que foi que esse general falou? Nós temos uma situação em que os russos recuaram para garantir o território que cerca o Mar de Azov, que é um território que lhe interessa junto com a Crimeia. Sim. Ponto. Eles não vão sair daí. Então, para os russos, é muito melhor ficar na seguinte situação, fazer uma guerra estática, como foi a guerra da Primeira Guerra Mundial, em que você tinha trincheiras estabelecidas e ali vai ganhar aquele que tiver a maior capacidade de resistência. E a resistência vai se dar pela quantidade de soldados para combater, e o Ocidente não pode mandar soldados, só restam os soldados ucranianos e os voluntários que a Ucrânia pode ter de mercenários ou o que quer que seja, mas os russos não. Por quê? Porque a perspectiva dos russos, a contabilidade deles não é por perdas humanas, mas é por perda do objetivo estratégico. Se forem necessários a morte de 1 milhão de pessoas, não tem problema, segundo o general ucraniano. Sim. Tá? O que ele diz, nesse sentido... Mas que faz sentido, pelo menos o que ele falou, né? Absoluto sentido. Porque nós temos uma situação que, pelo que ele disse, já se chegou a um patamar tecnológico, a tecnologia do armamento da Rússia se equivale à tecnologia dos armamentos do Ocidente, que o Ocidente entregaram para a Ucrânia, porque o Ocidente não quer colocar tecnologias além.
Porque poderia colocar, mas não quer mais colocar tecnologias muito superiores ao ponto de enfrentar a tecnologia russa. Como eles estão no impasse, no equilíbrio de tecnologia, está no impasse. Isso que eu ia te perguntar, Marcelo. Será que essa entrevista dele não é quase como um pedido para que o Ocidente envie mais tecnologia? Porque é uma revista internacional, não é com grande impacto. Dani, a tua intuição é genial. Vou te dizer por qual razão. O que esse general falou? Porque na entrevista desse general, ele diz o seguinte também. Ele fez uma entrevista e escreveu um artigo para divulgar para o mundo inteiro. Ele diz, o que mudou na Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial? Um salto tecnológico. Sim. O salto tecnológico é que poderia permitir você sair de uma guerra de trincheira para produzir a lógica da guerra da Blitzkrieg, que foi ou Blitzkrieg ou Blitzkrieg, depende da região da Alemanha ou do alemão que você fala, que é a guerra relâmpago. Blitz, relâmpago, Krieg, guerra, né? Ora, ele disse que você já tinha os tanques melhor operacionalizados, você já tinha uma força aérea de verdade, você já tinha uma cavalaria que não era mais a cavalaria dos cavalos, no caso, cavalaria com carros de combate, por isso foi um salto tecnológico. Olha a sacada dele e foi a tua intuição que você jogou aqui agora. Sabe o que ele está falando? Já que vocês não podem mandar soldados para enfrentar os russos, e os russos contabilizam não em termos de perda de vidas, mas conquista de objetivos estratégicos, eles estão se lixando, só resta a população ucraniana. Quando morrer todo ucraniano, os russos vão pegar todo esse território aqui para eles, inclusive a Ucrânia. O que nos resta então é, mandem tecnologia, porque a única coisa que pode fazer com que a gente enfrente os russos é ter armas tecnologicamente superiores a deles. Sim. Exemplo, os russos estavam avançando. Quando os norte-americanos forneceram para eles aqueles obuses, os HIMARS, que são um equipamento que você derruba mísseis e derruba aviões a uma distância de até 90 quilômetros, os russos pararam e foram obrigados a recuar. Por qual razão? Porque o HIMARS passou a ser utilizado como defesa, batendo em aviões, batendo em carros de combate, batendo em mísseis, como uma arma antimíssil. E por causa disso, os russos tiveram que recuar e eles avançaram, ao ponto de deixar os russos exclusivamente nessa tripinha de terra que é de interesse geoestratégico deles. Por isso, impasse, você matou a charada. O que esse general fez foi dizer assim, pelo amor de Deus, vocês não querem dar soldados e não podem dar soldados, então nos deem tecnologia, porque a única coisa que pode fazer sair dessa guerra de trincheiras, que é o que vai trazer a vitória para a Rússia, é ter tecnologia. Porque se for dar tempo ao tempo, o impasse que se criou é ou ganha um ou ganha o outro, pelo uso do fator tempo. Como os russos não estão preocupados com perdas humanas, nós estamos, segundo ele. Então a única coisa que pode mudar o cenário da guerra é invistam em tecnologia, não nos esqueçam, ainda mais agora com o conflito que começou no Oriente Médio. Marcelo, tem aqui um espectador que disse o seguinte, é o PETF LG, enfim, é só um usuário, não é? O objetivo era a guerra e não era a Ucrânia. E, aliás, se vocês estão gostando das explicações aqui do professor Marcelo Suano, curta e compartilhe com todos os seus amigos, com seus familiares, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vocês ajudam muito curtindo e espalhando o canal aqui do Pavivil para todas as pessoas. O que você achou desse comentário? Que o objetivo era guerra pela guerra. Para mim, só faz sentido essa expressão, e eu estou buscando o sentido na maneira como ele apresentou, se estivesse colocando por trás uma intenção de indústria armamentista, para estimular a venda de armamentos e fazer a guerra por guerra, ou se a Rússia queria uma guerra por guerra para desestabilizar o Ocidente. E não, são as duas hipóteses. E não para incorporar a Ucrânia ou impedir que a Ucrânia entrasse para a União Europeia. Da minha perspectiva, teve um momento em que eu escrevi um artigo e falei sobre isso em vários locais. Eu acho que você lembra que nós desenvolvemos uma metodologia pelo Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais para tentar tornar palpável a maneira como determinados países raciocinam a sua política externa, a sua política de defesa. Sim. E nós comparamos com jogos e centralizamos 3 tipos de jogos, tá? O primeiro jogo foi o jogo norte-americano. Qual é? O pôquer. O americano joga pôquer. Qual é a imagem do pôquer? Você entra no jogo sabendo as cartas que você tem nas mãos. Existe uma hierarquia de jogos, o mais forte ao mais fraco. O par é o mais fraco. Um par, 2 pares, trinca, a trinca e o par, depois a quadra não, depois é o flash, o mesmo naipe, depois a quadra, depois o Royal Flash, que é nada mais nada menos que uma sequência. Então, tem a sequência e depois vem o Royal Flash, que é uma sequência do mesmo naipe.
Ora, o que significa isso trazendo para armamentos? Os norte-americanos, olha, nós temos 7 frotas. Uma frota é um porta-aviões que tem mais avião de combate que toda a Força Aérea Brasileira, toda a arma aérea do Brasil, em termos do exército, o que quer que seja. Ou seja, tem mais, num porta-aviões tem mais armamento aéreo do que o Brasil inteiro. Tá? Acompanhado de um monte de belonaves de combate. Corvetas, fragatas, submarinos e mais um monte de coisa que está ali para proteger o porta-aviões. Tem 7. Significa o quê? Eles têm, na realidade são 12, 2 estão inoperativas e 3 estão em estado de conserto, ou sei lá o quê. Mas, pelo menos a última informação que eu tive é um bom tempo atrás. Mas veja, eles olham, mas eu tenho o Royal Flash. Sim. Ninguém tem mais força que eu. Então como é que os americanos agem? Na base do blefe. Eles pegam e dizem assim, ou você faz o que eu estou dizendo, ou então eu te ataco. Olha o que eu tenho. Sempre a estratégia da dissuasão. Sim. Olha o que eu tenho. Aí as pessoas recuam. Norte-americano sempre raciocina assim. O russo raciocina sempre como estrategista. Como enxadrista. Como é que é o xadrez? Ambos têm as mesmas tropas. Têm a mesma força e a mesma quantidade de armamentos. Qual é que você faz? Você faz uma jogada imaginando várias contra-jogadas e contra-jogadas para cada contra-jogada. Ou seja, você cria uma árvore de possibilidades. O inteligente é aquele que conduz a jogada do adversário para uma estratégia que você montou antes de contra-jogadas até constrangê-lo a ele desistir. Sim. É assim que vai o xadrista. O russo trabalha dessa maneira, porque ele sabe que ele nunca tem mais armas do que os outros. Os chineses trabalham de acordo com um jogo chamado Weiqi. O que é o Weiqi? Ou Go, como é conhecido na Ásia. É um tabuleiro branco e você recebe um monte de peças. Nesse tabuleiro tem buraquinhos, né, branco, na realidade, você vai colocando suas peças. Você não destrói o teu adversário. Você ocupa mais espaços e constrange o teu adversário a recuar e deixar todas as lacunas de poder para você ocupar. Ganha quem não permite o outro mais atuar e você se sobrepõe a ele, inclusive trazendo-o para o seu lado. O chinês raciocina de uma outra maneira. São 5.000 anos de história. Eles têm paciência. Por que eu estou falando isso na questão de que ele diz a guerra pela guerra? Da minha perspectiva, eu posso estar enganado. A Rússia tinha um grande problema. A Ucrânia queria ir para a União Europeia. Sim. Já é um caos, porque a Ucrânia entrando na União Europeia significa que os russos vão perder a possibilidade de negociar em melhores condições todos aqueles campos e produção agrícola da Ucrânia. Não, e ainda quer e já está iniciando negociações. Ele não poderia, né? E a Ucrânia entrando para lá ia mudar as regras do jogo de como trabalhar com a Rússia, que tem como sua principal fonte de renda o fornecimento de gás para a Europa. Sim. Inclusive, para todos aqueles que tiverem a curiosidade, deem uma olhada. Irã, Iraque, Síria, entra pela Armênia, entra pela Geórgia e vai bater na Ucrânia. Toda essa barriga, todo esse fio que fica no ventre da Rússia, isso não pertence à Rússia, mas à área de influência da Rússia. Por que os russos vão à guerra para proteger esses territórios? Porque existe um projeto de fazer um gasoduto e um oleoduto que saia do Mar Cáspio e vai desembocar na Europa. Se isso acontecer, sabe o que significa? Não se compra mais gás da Rússia. E não se compra mais gás fornecido, atravessado pela Rússia. Os russos perdem a metade da sua economia. Por isso que eles vão à guerra. Mas qual é a grande jogada? Os russos não poderiam permitir que os ucranianos entrassem para a União Europeia. E aí eu estou estendendo muito, mas só para fazer mais uma explicaçãozinha. Quando teve a crise de 2014, ocorreu um monte de inconstitucionalidades e loucuras que se deram. Você tinha... A Ucrânia, ela viveu um conjunto de políticos corruptos que caíram, assumiram outros corruptos. Assim, isso deixa de lado. O que interessa é que havia um cara chamado Yanukovych, que estava negociando com a União Europeia, mas ele era pró-russo. O que o Yanukovych fez? Simplesmente disse, não, nós vamos ficar pró-russo e vamos nos afastar da União Europeia. Houve um movimento para derrubar o Yanukovych, e ele foi derrubado, com algumas inconstitucionalidades. Dentre elas, ele foi derrubado porque teve um impeachment, e esse impeachment foi feito sem quórum no parlamento ucraniano e com o Yanukovych em trânsito. Aí você, então você está defendendo? Não, não. Foi o argumento que os russos precisaram para apoiar o Yanukovych e tomar conta da Crimeia. Por qual razão? O que os russos falaram? Ah, é? Então a Crimeia nos interessa. E a Crimeia não é ucraniana, porque a Crimeia foi entregue para a Ucrânia pelo Khrushchev, que era ucraniano, nunca fez parte da Ucrânia, sempre fez parte, foi uma disputa conosco. Aí o que o Putin fez? Vamos estimular um plebiscito para a separação da Crimeia. Aí 98% da população
votou a favor da separação da Crimeia da Ucrânia e depois a favor da entrada da Rússia. Aí, mais uma inconstitucionalidade. Não poderia ter aquele referendo, porque um referendo para a separação de oblast é como os estados do Brasil, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, Sim. estado de Minas Gerais, dos oblastes, precisa ter um referendo no país inteiro e não apenas na região. Por isso foi inconstitucional aquele referendo, mas apesar de 98% da população da Crimeia ter votado pela separação. Só tem um detalhe, o que foi que o Putin falou? Peraí, vocês estão brincando comigo? Nós assinamos uma Carta das Nações Unidas. Qual é a Carta das Nações Unidas? A autodeterminação dos povos. Se aquele povo quer se separar, então ali foi um movimento separatista legítimo diante da autodeterminação dos povos. Por isso nós apoiamos. Aí falaram assim, a Rússia invadiu a Crimeia. Não, não invadiu a Crimeia. As tropas já estavam em Sebastopol, porque foi o acordo de 91, devolveram as armas nucleares, a Rússia preservava o território, mas haveria um oblast autônomo e uma cidade autônoma dentro desse oblast. A Crimeia seria autônoma em relação à Ucrânia e a Sebastopol seria uma espécie de cidade-estado com uma base militar russa. Suana, já estavam lá. Vou te atrapalhar só um pouquinho Tá para bom. pedir o like de todo mundo, para dar um beijo aqui na nossa deusa Tiocari, Deise Tiocari, Marcelo e Dani são incríveis, que aula. Ah, o baralho do Politic Quiz, ali atrás da Dani. Aliás, aqui, ó. Atrás de ti. Aqui, o baralho né? do Politic Quiz está ali. Obrigada, Deise, por estar prestigiando aqui o Razão de Estado, maravilhosa, como sempre, a gente precisa chamar ela aqui para o Razão Com também. certeza. Não é? E tem também uma mensagem especial aqui de um grande economista, Alexandre Cabral, dizendo: se eu meu souber Deus. 1% do que esses dois sabem, vou me considerar um gênio. E ele e aliás, vai ser um dos economistas que nós vamos chamar aqui para o Já Razão está de acertado. Estado, Sim. sem dúvida nenhuma. Muito obrigada a todos vocês. Não se esqueçam o like, por favor, e de compartilhar, que nós vamos continuar agora com a próxima pauta. Ou você quer? Só falar uma coisa, professor Cabral, muito obrigado. E é uma honra ter ouvido isso, vindo de um indivíduo que é um dos indivíduos que mais conhece de economia e mercado financeiro. Para que vocês tenham noção, eu tive o privilégio de, num determinado período, ter sido professor de uma disciplina e eu via todo mundo cortejando o Cabral, que era um dos principais professores, e ele fazia uma live de bom dia às 6 horas da manhã. Quando ele entrava às 6h15, já tinha mais de 1000 pessoas esperando ele, apenas para ele dar um toque de 5 minutos sobre o que ia acontecer na economia brasileira. E depois o negócio espalhava, eu ficava deslumbrado vendo aquilo. Para mim é uma grande honra, porque o professor Cabral é um indivíduo que junta só coisas espetaculares. Ele é simples, ele é humilde, ele é gentil, ele é brincalhão, ele é um cara acessível e é um gênio. Ao professor Cabral eu digo, e a Deise, eu só tenho uma coisa para falar, você virar aqui no Razão de Estado não é porque você é um gênio da política, da análise política, não. Você é um gênio de qualquer coisa. Se a gente chegar agora e quiser falar sobre astronomia e sobre aquele corpo celeste que agora é inominável, segundo uma determinada ministra do Brasil, não pode porque falar daquele corpo celeste é racismo. Imagina. Até você, inclusive, dá uma aula de economia. É um outro gênio e eu fico muito feliz de ter ouvido o que a Deise falou. É, para mim, uma grande medalha, uma comenda que você me deu. Acho que a gente pode ir para outra pauta, senão a gente vai ficar só falando sobre a Ucrânia e a Rússia. Um beijo para todo mundo. Vamos continuar aqui e deem suas opiniões no chat também, que a gente vai ler, sem dúvida nenhuma. Próxima pauta, Suana, é o seguinte: quando as autoridades americanas podem bloquear cidadãos nas redes sociais? A Suprema Corte Americana está avaliando a resposta. Posso fazer um pedido? Eu vou ler, que eu quero te mandar uma pergunta, que você é especialista nisso, em redes sociais. Em redes sociais. Você está acompanhando, tá? Aliás, peguem essa pergunta e já escrevam aí a opinião de vocês. Não é? Se vocês acham, não é, que as autoridades podem bloquear os cidadãos nas redes sociais. E a gente vai continuar com a pauta. Aí eu te entrego, porque poucas pessoas acompanharam aquilo que foi feito na Europa para preservar a liberdade de imprensa, observando a questão das redes sociais. Você acompanhou isso. E você antecipou muitas das legislações que a União Europeia veio fazer depois. Por isso que eu vou jogar para ti. Em 31 de outubro, 2 casos levantaram a seguinte questão para os juízes. Quando é que a utilização de uma conta pessoal nas redes sociais por um funcionário se torna ação estatal? E, portanto, sujeita a limites constitucionais. 3 horas de debate revelaram a dificuldade de distinguir entre uso pessoal do Facebook e publicações que são atribuíveis ao Estado. Vamos lá. Qual é a questão? Eles primeiro jogar qual é o problema, pelo que eu vi do debate lá.
Eles estão discutindo, afinal de contas, qual é o limite da liberdade de expressão para impedir que o Estado se sobreponha ou possa controlar indivíduos que se manifestem em relação a uma manifestação que faz alguma autoridade pública. Foi o caso do Trump, que o Trump fez uma manifestação, pessoas ficaram contrapostas a ele, e ele pediu o bloqueio dessas pessoas. E qual é a questão nos Estados Unidos? Você é um empregado do povo, você não pode fazer isso. Então eles passaram por uma discussão para saber onde que é Estado, onde é que é direito do cidadão, sabendo que nos Estados Unidos o direito civil e o direito do cidadão se sobrepõe a tudo. Não é um país esculhambado em que qualquer indivíduo iluminado acha que pode mandar calar todas as pessoas. É interessante, Marcelo, porque o que chegou à Suprema Corte, nós são 2 casos em algumas cidades lá nos Estados Unidos, desculpem que eu não lembro o nome agora, mas depois a gente posta para vocês. Mas são casos assim pontuais, no entanto, que reflete toda essa questão de uma conjuntura maior, como você trouxe o exemplo do Trump, não foi exatamente esse caso que subiu à Suprema Corte, mas é um dos que acabam colocando como exemplo sobre essa situação. Até mesmo aqui no Brasil, nós temos situações, não sei se alguém aqui já foi bloqueado por algum perfil de deputado ou de presidente, me falem aí se vocês já foram bloqueados. Ou seja, quando você coloca uma opinião, que pode ser uma opinião que não agrade, e o mandatário vai lá e bloqueia. Isso aconteceu, não é, em algumas cidades americanas lá nos Estados Unidos também, nos quais as pessoas elas estavam reclamando de determinados serviços públicos e foram bloqueados. Sim, é isso aí. Tá? E questões bem específicas mesmo, não teria nem o porquê bloquear, mas a pessoa se sentiu atingida, né, e simplesmente bloqueou. E qual era a alegação? Ora, vocês estão simplesmente rasgando a Constituição americana, não é, impedindo o cidadão de reclamar e de colocar sua opinião nas redes, porque se o mandatário, se essa pessoa que está numa posição de governo, não é, ou de Estado, ela está utilizando a rede social como uma forma de comunicação, ora, ela não pode, então, bloquear o cidadão. Aí Genial. que vão começar várias discussões, vários debates na Suprema Corte para você conseguir entender quais são os limites. E era algo que eu sempre fiquei pensando também, ora, desde que você esteja fazendo uma cobrança respeitosa e não um ato de agressão, não é, dentro de uma rede social, seja de um político ou de um funcionário estatal, por qual razão você vai ser bloqueado? Então, é uma forma também de tentar esconder que existe uma insatisfação popular. No entanto, é necessário avaliar aquilo, por exemplo, quando passa a ser agressão, quando passa a ser ataques, não é, à pessoa em si. E eu acho que a Suprema Corte americana, eu acredito... É uma Suprema Corte de verdade, vamos começar por aí, desculpa ter te interrompido. E aliás subiu porque é uma questão constitucional, né, a liberdade de expressão. Exatamente. Então, apesar de terem sido casos bem específicos que subiram à Suprema Corte, não é, são casos extremamente importantes porque vão definir a lógica da liberdade de expressão, não é, com relação ao funcionamento e à postura também de quem está num cargo de governo ou no cargo de Estado, não é? Porque, ora, se você está utilizando, você é um deputado, por exemplo, você está utilizando sua rede social, você acha que por a sua única, exclusiva vontade, você pode sair bloqueando só porque alguém foi contrário a um posicionamento seu ou a algum projeto de lei que você colocou? Isso é justo ou não é? Posso colocar duas coisas? Claro. Eu até jogo para ti que você acompanhou a questão da União Europeia, inclusive, trabalhando com o problema da liberdade de expressão nas redes sociais. Mas olha que coisa curiosa. Só vou falar do comportamento americano. Olha a preocupação dos ministros de verdade de uma Suprema Corte, porque não são universitários querendo fazer política estudantil, são ministros. São ministros de uma Suprema Corte que sabe o que é ser Supremo e sabe o que é Corte. Não estão brincando de fazer política estudantil, tá? Não dizendo que isso acontece em outros lugares do mundo, só apenas fazendo uma comparação tão esdrúxula de algo que é o correto para algo que seria o absurdo, até imaginando que esse absurdo nunca acontecerá em qualquer lugar do mundo. Mas continuando para cá. Sim. A preocupação deles é a seguinte:
nós temos duas situações. É um canal estatal, é um mecanismo do Estado, e é o pessoal da liderança política. Tanto num caso quanto outro, se você está utilizando isso como uma autoridade pública, Sim. você não pode bloquear, porque você está minando a liberdade de expressão e de crítica. Aquilo que o Pavinato fala maravilhosamente bem como um dos fundamentos da democracia. Uma condição necessária é o direito da contestação. Então você não pode retirar o direito da contestação, que está expressado na liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Não há como confundir o direito à contestação com agressão. Aí é que está a jogada, para ver como eles foram brilhantes. E coloca assim, mesmo que isso seja pessoal, se você estiver sendo ofendido, o canal, para tanto, não é um canal do Estado para bloquear o cidadão no seu direito. São os canais jurídicos normais, porque para isso você já tem crimes tipificados. E você o processa pelo crime já tipificado. Não é utilizar o canal ou o poder do Estado para calar o cidadão naquele seu direito fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão e o direito de contestar. Isso é genial, Dani. Sim. Isso é magnífico. Isso é uma discussão de alto nível, não é? Porque é um Claro. problema concreto, só que as pessoas deixam passar batido, como se fosse algo normal você ser impedido de simplesmente chegar numa conta, que seja o Twitter, que seja Facebook, Instagram, e colocar a sua opinião, mostrar a sua insatisfação, obviamente sempre com respeito, mas ter o seu direito respeitado, né? De Sim. mostrar, olha, isso aqui eu não estou de acordo. Porque essa é a lógica, nós estamos vivendo na era digital. Portanto, nós precisamos adequar também os direitos do cidadão a essa nova era. E olha que coisa curiosa, você não vê em nenhum momento eles inventando terminologias que são subjetivas e dão mais poder a personalidades para dizer o que é certo, o que é errado, sem ter nenhuma forma de contestação a eles. Você viu eles falando, né, pelo menos nesses artigos, ou naquilo que está sendo debatido, algum deles falar assim, né, que isso é fake news? Não. Por quê? Porque fake news traz uma carga de subjetividade, traz um problema que é um problema acessório ao outro. Porque se eu estou falando uma coisa mentirosa sobre você, o que eu preciso é de um aparelho judiciário, um sistema judiciário que seja eficiente para eu acioná-lo contra você no meu direito à minha honra. Aquilo que me afeta são os crimes contra a honra. Eu não preciso estar bloqueando e retirando o direito à liberdade de expressão, porque se você for falar alguma bobagem contra mim, eu te aciono e você vai me indenizar. Sim. Eu provo e você não tem condição de provar que você está falando a verdade, porque o que você falou é mentira. Eles não ficam inventando terminologia para atribuir a si poderes que lhe colocarão sobre a sociedade, sem ter nada acima deles. Isso é o mais interessante. Eles lá nos Estados Unidos, eles são espetaculares em fazer isso. Veja, só uma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, eu estou falando dos Estados Unidos, tá? No caso, nós estamos falando de textos dos Estados Unidos. E tudo que eu apresentei aqui é algo acessório e, logicamente, que pode ser acoplado a essa questão. Apenas isso. Nós vamos acompanhando também os debates da Suprema Corte Americana com relação a esse tema para atualizar vocês, porque uma hora ou outra vai ter que chegar no Brasil. Né? Vai ter, sim. E me diz uma coisa, me explica como é que ficou. Talvez a gente pegue no outro fato aquela questão da União Europeia, pegue no outro momento, para a gente avançar na pauta. Que a União Europeia, ela fez também uma legislação, ela trabalhou com isso. Mas é curioso como a União Europeia se preocupou, posso estar enganado, você me corrija, mas a União Europeia se preocupou com o direito à liberdade de expressão. E não cortar a liberdade de expressão supostamente pelo direito a alguma outra coisa. Eu acredito que esse ponto pode, em alguns países europeus, ainda voltar a ser debatido, que é essa questão da conta pessoal da autoridade em si, de quem está em cargos governamentais. No entanto, sobre essa questão que você estava falando na Europa, Marcelo, relacionado à desinformação, a Europa, eles fizeram um plano, tá, que foi um processo de um pouco mais de 2 anos. E ao longo desse processo, o que eles entenderam foi o seguinte, que você tem que investir em educação e em pesquisas, tá? Porque quando a pessoa entende, consegue avaliar o tipo de informação que ela está lendo, se ela é falsa, se ela é verdadeira, se faz sentido ou não, aí sim você tem uma democracia realmente forte, porque é dar o poder ao cidadão entender o que é fato e o que não é, o que está sendo inventado. Então, existem formas de você
capacitar as pessoas, principalmente os jovens, as crianças, para eles começarem a entender e detectar, não é, o que é uma notícia falsa e o que não é, tá? Então, qual foi o principal foco lá? Justamente educação. E dentro dos documentos deles, dentro dessa estratégia, ficou bem claro que eles diziam o seguinte: olha, nós não podemos limitar a liberdade de expressão, porque eles têm medo do que aconteceu no passado. Né? Nós não podemos deixar, não é, que liberdades sejam simplesmente solapadas, não é, porque estão ocorrendo debates agora com relação às informações falsas. No entanto, justamente para resguardar a democracia e os direitos dos cidadãos, nós precisamos fortalecer o próprio cidadão com educação, fortalecer a educação dentro das escolas, não é? Exatamente. Porque os próprios alunos dentro das escolas, eles são fatores multiplicadores, porque chega em casa, eu aprendi isso e isso. Exatamente. Mãe, pai, isso aqui não é legal, olha só, vamos entender o que está acontecendo aqui, entendeu? O poder é sempre fortalecer a liberdade individual, né, e que cada pessoa consiga, dentro da sua própria razão, entender o que é fato, o que não é, o que é verdade e o que não é. Olha, o mais curioso, só para a gente vai para a próxima pauta, mas olha que coisa curiosa. Se entendeu no Ocidente, e em alguns países em especial, que não existe como você proteger a democracia se você não respeitar o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito são direitos fundamentais que são os pilares a partir dos quais você tem como garantir que aquilo que se chama regime democrático exista. Veja, eu não quero entrar muito profundamente nisso, mas há um dado. Você pode dizer, por liberdade poética, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso é liberdade poética. Por qual razão? Porque o povo nunca governou, o povo não governa e o povo não acredita que governará. Quem governa são partes, pedaços do próprio povo, supostamente em nome dele. Mas como existe o supostamente e o povo não governa, o povo pode, ao menos, ou na sua essência, controlar aqueles que lhes governam. Aí é que tem a lógica de você falar assim, monarquia, oligarquia, monarquia, que arqué e democracia, democratos. O poder é do povo, mas não o governo. E aí é que está a lógica. O povo só tem o poder sobre aqueles que governam se ele tiver os seus direitos fundamentais preservados. Perfeito. Essa é a razão pela qual é uma aberração um indivíduo dizer, em defesa da democracia, nós vamos minar o direito daqueles indivíduos se expressarem, porque eles estão falando mentiras. Não, para falar mentira, identifica, processa ou por ser mentiroso. Mas não pode se retirar o direito dele continuar, inclusive, falando mentira. Porque está na essência da liberdade o direito de falar mentira. O que não está dado é que essas mentiras não serão punidas, se uma vez identificadas. Perfeito. Mas você não pode retirar esse direito. Aí é que está a lógica. A União Europeia, os Estados Unidos, eles entendem essa diferença. Não existe democracia, entendendo democracia como o controle que o povo tem sobre os seus governantes, daí democratos, kratos é poder. Sobre os seus governantes, seja uma monarquia, seja o arqué que for, arqué do grego, quando o Pavinato estiver aqui, ele vai explicar melhor que ele fala grego. É verdade. Tá? Arqué do grego é o princípio constitutivo de alguma coisa. Se é o princípio constitutivo de alguma coisa, é o que o governa. Daí, monarquia, princípio do governo de um. Aí vai. Oligarquia, governo de muitos. E aí vai. Ou de poucos, melhor dizendo. Eu ligo. Tá? E aí você coloca o arqué para governo. Mas o poder é democratos. O povo não governa, mas ele tem um poder de controlar os seus governantes. E ele só tem esse poder se ele tiver os seus direitos fundamentais preservados. Sim. Dizer que eu vou preservar a democracia, minando a liberdade de expressão do povo, e o direito, inclusive, do povo mentir, eu estou matando a democracia e estou matando os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito. Os americanos e os europeus entendem muito bem disso. Sem dúvida. Suano, olha só. A Jane Lima perguntou o seguinte. Pessoal, este programa são todos os dias às 16 horas. Não recebi notificação, por isso a pergunta. Jane, é o seguinte. Nós temos o Razão de Estado sempre às terças e às quintas. Toda semana às 16 horas.
O Politiquins, ele é segundas, quartas e sextas, às 2 horas da tarde. E todos os dias vocês têm o Tremas nos Us com o Pavinato aqui, não é verdade? Sim. E detalhe, às vezes que o Pavinato tiver que fazer alguma atividade externa, razão pela qual eu peço o seu like, peço o compartilhamento, peço que apoie, porque quando o Pavinato é o carro-chefe, isso Exato. existe aqui por um ato que ele cometeu em determinado momento de bravura e heroísmo, que será capítulo de livro da história do Brasil. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Esperem que isso vai ocorrer. Aí, vejam, é exatamente para que tudo isso exista, ele tem que ir lá na rua, trabalhar e buscar mais coisas além do que está sendo buscado aqui. Por isso eu peço seu like, peço seu compartilhamento e apoie tudo que está sendo feito. É o Pavinato, é a Mafê, é o Nani, é o Tobi, o Janderson, o Gabriel e o Aleph. Olha, eles aqui estão trabalhando para realizar essas transmissões para vocês, gente. É gente espetacular. É muita gente aqui para sustentar. Então, vocês sustentam aqui com o like de vocês. Por isso, deem o like, por favor. E olha só, o Suano, a Thier Ferreira fez o seguinte comentário: a Terra não é plana, mas o mundo tá chato. Tem outro comentário aqui, que depois desse comentário eu até me perdi, mas é a Diana Lelia. Diana Lelia. Na Leiria? Não, Lelia. Lélia. Diana Lélia. A pessoa tem o direito de se expressar com respeito, porém, se no exercício deste com teus excessos, deve a vítima apresentar provas e usar o direito de se contrapor. Isso é uma democracia. Perfeito, eu concordo com ela. Olha, onde que está a falha? A falha não está em dizer assim, nós temos que ter um povo educado que ninguém ofenda ninguém. Não, as pessoas têm o direito, inclusive, de ofender. A falha está em você ter um sistema jurídico que é lento e ineficiente. Porque se ele fosse rápido o suficiente para resolver esses problemas de uma maneira eficaz, sabe o que aconteceria? Toda vez que alguém fosse falar bobagem de uma pessoa, ele se seguraria, porque ele sabe que o resultado viria logo imediatamente. Agora, eu não posso tirar o direito de alguém que, inclusive, pode querer se sacrificar. Como assim? Você sabe que não interessa aquilo que você sabe, mas aquilo que você pode provar. Mas, no entanto, você pode saber muitas coisas. Você pode ter o direito de falar aquilo que você viu, mesmo que você sofra as consequências porque não teve capacidade de provar. Mas a sociedade inteira fica em alerta. Então você não pode minar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um pilar. Não existe sociedade saudável. Não é sociedade democrática, é sociedade saudável, se a liberdade de expressão não for preservada sem limites. Ah, mas e quando ofende? Para isso um sistema jurídico que seja rápido, seja eficaz e que produza o resultado, para que aqueles que queiram fazer bobagens ou querer ofender alguém, arquem com as consequências. Tudo tem consequência. E se o indivíduo cometer um ato inadequado, ele arque com as consequências. Agora, eu não posso calá-lo antecipadamente. Isso nunca. Suano, vamos para a próxima pauta. Vamos lá. Enquanto vai aparecendo a pauta aqui, deem o like de vocês, por favor. Suano, democracia sob ameaça em todo o mundo. Metade dos países do mundo estão sofrendo um declínio democrático, que vai desde eleições falhas até direitos restringidos, incluindo liberdade de expressão e de reunião, afirmou um grupo intergovernamental de vigilância nesta quinta-feira, 2 de novembro. Exatamente, é notícia quentinha que vocês só vão ver aqui no Razão de Estado. Nós precisamos falar bastante sobre essa... aliás, nós vamos postar o link dessa pesquisa que saiu, tá? Depois, no Razão de Estado, lá no Instagram e no Twitter também. Comece, professor, depois eu continuo. Olha que coisa, primeiro para começar, notícia quentinha, saiu hoje, eu tenho impressão, foi isso? Isso. Da mesma forma que os jornais já estão falando acerca, qual foi daquelas manifestações que aconteceram na Rússia que nós falamos antes, porque nós buscamos as informações na fonte e buscamos, por isso nós falamos antes do que tudo aquilo que os jornais estão apresentando hoje no Brasil. Sim. Mas isso a gente deixa de lado, é apenas para fazer agora uma reflexão sobre essa questão da democracia que está sendo minada. Já saíram vários trabalhos dizendo sobre o abalo da democracia, como se perde a democracia, e o mundo tem uma série de problemas em termos da busca de expressões messiânicas ou grupos messiânicos. Toda hora, quando a democracia morre, o que são os pilares? É óbvio
que você encontra, neste momento da história, um abalo das democracias? Exatamente quando você utiliza a própria democracia para minar os seus fundamentos, que são os direitos fundamentais que estão no Estado Democrático de Direito. Sim. Porque todo mundo, prestem atenção, eu faço uma seguinte pesquisa com vocês. Quem de vocês já ouviu algum indivíduo falar: nós não somos uma democracia, eu não sou democrata, eu sou um ditador e eu defendo a ditadura? Me digam quem faz isso. Até um tempo atrás vieram dizer que a República Democrática da Coreia, olha, eu usei o termo correto, era democrática porque tinha o termo democrática no seu nome. Até o Kim Jong-un diz que ele é democrata. E por incrível que pareça, pessoal, pelo amor de Deus, parece que isso é papo de maluco, mas não é não. O marxismo e as teses marxistas, eles dizem o seguinte: todo Estado é uma ditadura de uma classe social sobre a outra. Só não vai mais existir ditadura se você não tiver mais a existência do Estado, mas é um processo histórico que caminha. Para cada modo de produção tem um regime político correspondente. Aí o que ele fala? A tal da democracia burguesa, na realidade, é uma ditadura. A democracia que a gente vive, que hoje a gente chama de Estado Democrático de Direito, tá? Na verdade, é uma ditadura das classes altas, dos proprietários do meio de produção sobre os seus trabalhadores. Por isso, também é uma ditadura. E quando nós derrubarmos esses grupos de ditadores, nós colocaremos um regime transitório até acabar o governo do homem sobre o homem, que na realidade será a inexistência do Estado, porque não terá mais governo do homem sobre o homem. Nós colocaremos um período transitório que nós diremos que é ditadura do proletariado, mas é mais democrata. Por quê? Porque é uma imposição da maioria sobre a minoria que os explorava. Por isso que os regimes marxistas se chamam de democrata ou democracia popular. O que eles dizem é o seguinte: é uma democracia porque é o povo, o proletário, o trabalhador, que é a maioria, que usa do seu poder para impedir que aqueles monstros chamados burgueses governem. Por isso que eles se dizem democratas. Então a democracia é na relativa? Porrada com eles. Tem que ser muito cara de pau. Democracia não é relativo. O que pode ser relativo é a maneira ou a engenharia institucional para produzir uma única coisa, que é a democracia. É o controle que o povo tem sobre os seus governantes. Ponto. Aí você pode inventar engenharias institucionais das mais variadas formas, que vão desde a forma de governo monárquico até a forma de governo republicana, regimes de governo como, por exemplo, regime político é uma coisa, regime de governo é outra, regime de governo como parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, que já diz outra coisa no processo de engenharia institucional. A maneira como você faz a divisão dos poderes do Estado. A gente tem um hábito de dizer que os poderes do Estado, porque todo mundo acompanha sempre Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Sim. Mas você pode colocar 5, 6 poderes do Estado. A Venezuela, que não é um bom exemplo, tem 5 poderes do Estado. Sim. Executivo, legislativo, judiciário, poder cidadão e o poder eleitoral. Porque é cidadão ou popular? Alguns chamam poder cidadão, outros chamam poder popular, mas é melhor botar poder popular, porque é muito difícil você imaginar a cidadania na Venezuela deste senhor que lá o governa. Tá? Mas vamos colocar dessa maneira. Mas, por incrível que pareça, tem mais sabedoria você separar o poder eleitoral do judiciário do que você ter em alguns países em que o poder eleitoral ele é vinculado ao judiciário e ele é um puxadinho de uma Corte Suprema. É um absurdo isso. É mais lógico você separar o poder eleitoral. Mas agora, vamos com relação a esse relatório que saiu, que aliás o evento deles está sendo hoje, nós estamos aqui falando sobre isso em primeira mão. Sim. E aí o relatório em si, o que você achou? Como todo bom relatório feito por órgãos intergovernamentais ou por entidades da sociedade civil que são articuladas mundialmente, como é que você faz essas articulações? Esse é o ponto-chave. Ora, se eu quero fazer um relatório sobre o que está acontecendo em vários países do mundo, eu não tenho como ir presencialmente. Eu precisaria de 20 anos para fazer isso. Ou 10 anos. Eu não tenho como fazer isso imediatamente. Então tem que ter representantes. Exato. Grupos que naquele local estão interpretando o sistema político daquele país e apresentando os avanços e retrocessos em algumas questões. Qual é o grande problema? Primeiro, esses grupos, eles têm alguma linha ideológica? Qual é a metodologia, qual é o procedimento técnico que eles fazem para ver? E o pior, quando você pega esses relatórios, eu vi parte do relatório, me dava vontade de rir em alguns pontos, sabe por qual razão? Eles aprontam alguma coisa assim:
Veja, em determinados países, houve uma diminuição da liberdade de expressão nos últimos 5 anos. Mas eles não falam quem foi que fez a liberdade de expressão, quem minou a liberdade de expressão naquele país. Em alguns países, a diminuição da liberdade de expressão pode ter vindo do executivo. Sim. Em outros pode ter vindo do legislativo. Em outros pode ter vindo do judiciário. Como eles não falam isso, o que eles dizem são os últimos 5 anos. Quem era o governante daquele país? É tal pessoa. Então atribui-se a culpa a todo ele. Qual o que eu estou querendo dizer? Metodologicamente, já mostra uma certa fragilidade. Eu não vou dizer que é uma falha, mas é uma certa fragilidade. Sabe por qual razão? Sim. Porque não tem como você poder fazer tecnicamente com um grau de precisão elevado se você não apresenta a engenharia institucional desse país, a engenharia institucional das relações de poder, para entender, afinal de contas, quem manda e quem obedece de verdade. Por exemplo, no Brasil, quem manda e quem obedece de verdade? Alguém pode dizer para mim? Marcelo, vou colocar alguns pontos para vocês do relatório e explicar outros também para ficar mais claro o que está acontecendo, tá? E aí vai clarear toda essa explicação do Suano. Vou colocar alguns pontos que saíram no relatório, isso no geral, tá? Metade de todos os países registraram declínio em pelo menos um indicador de democracia nos últimos 5 anos. As quedas líquidas superaram os avanços líquidos pelo 6º ano consecutivo. Foram observados declínios generalizados na representação, nos direitos e no Estado de Direito em todas as regiões. Sinais limitados de melhoria na luta contra a corrupção foram observados na África, Ásia e Europa. Agora prestem muita atenção. Tribunais e órgãos reguladores independentes intervieram onde os executivos e legislativos enfraqueceram, tá? O envolvimento contínuo das pessoas continuará a impulsionar o progresso. É uma tentativa de estimular que as pessoas continuem participando do processo democrático. Qual é a questão aqui? Vocês viram, por exemplo, que eles falam aqui, tribunais e órgãos reguladores intervieram onde os executivos e legislativos enfraqueceram. Quando nós verificamos a parte sobre as Américas, Marcelo, e vamos ali sobre os comentários relacionados ao Brasil, falou sobre o governo Bolsonaro. Com relação ao governo Lula, foi só uma citação sobre uma preocupação da legitimidade que o governo atual dá a governos como, por exemplo, a Venezuela, tá? E só, mas nada foi citado. Com relação a El Salvador também, falaram sobre retrocesso democrático. Aliás, que a gente vai fazer o seguinte, gente, nós vamos entrar em contato com esse pessoal que fez o relatório para pedir mais detalhes e colocar nosso posicionamento também, e nós vamos depois compartilhar com vocês, tá bom? Até mesmo porque é um relatório que vai para todos os países do mundo, não é? Vai para todas as autoridades do mundo, e quem eles ouviram do Brasil para simplesmente não realizar uma análise profunda do que acontece no nosso país hoje, simplesmente negar, como eles identificaram em outros países, que tribunais intervieram onde executivo e legislativo enfraqueceram, mas não viram isso, por exemplo, com relação ao Brasil, não é? Aliás, enfraqueceram ou estão extrapolando? Não é? Então, falta uma análise institucional muito mais apurada, não só do Brasil, mas com outros países da América Latina. Por que enfraqueceram? Por que esses executivos e esses legislativos enfraqueceram? Olha que coisa curiosa, eu posso estar enganado, mas eu acho que os últimos 4 anos que nós vivemos, o segmento mais fraco de todos foi o executivo, que foi enfraquecido por imposição dos outros poderes. Sim. Porque, puxa, o que você viu foi formas de impedir qualquer tipo de ação. Não estou dizendo que quem estava no governo era santo ou nada disso. Estou dizendo apenas o seguinte, o que falta ali, eu chegaria a fazer a seguinte pergunta, será se corre um risco de um relatório desse estar cometendo fake news? Porque, afinal de contas, como é que ele pode fazer uma análise com base a uma constatação que vem de um indivíduo que apresenta uma percepção sobre um indicador que foi isolado, sem apresentar a dinâmica de uma engenharia institucional? Como é que ele pode falar isso? Vamos pegar o caso do Brasil, que fica mais tranquilo. Eu não vou falar sobre ninguém aqui, sobre nenhum poder, mas vou falar, por exemplo, as falhas do nosso sistema político. Exato.
O nosso sistema político em si ele está errado. Sabe por qual razão? Porque você tem um sistema partidário que produz partidos cujo controle do partido para ele selecionar as lideranças partidárias está concentrada na mão de um ou outro indivíduo ou algum grupo pequeno de indivíduos que recebe recursos públicos para ele distribuir, e criou-se um sistema eleitoral que é um sistema eleitoral que não dá uma representação de alto nível. E não estou falando de intelectual e moral, estou falando de alto nível porque representa de verdade aquilo que o povo quer. Marcelo, mas sabe o que Eu aparenta? daqui a pouco, sabe o que aparenta quando eu leio, por exemplo, esse tipo de relatório? Depois nós vamos compartilhar com vocês o link, tá, do relatório. É o seguinte, muitas vezes me parece que eles interpretam a democracia como simplesmente todo mundo poder fazer tudo. Não é isso. É o equilíbrio dos poderes. Ah, sim. Sem considerar o cidadão. Porque Sim, essa sim, é a isso lógica. mesmo, é isso mesmo. Você analisar Concordo a contigo. democracia desde a perspectiva do cidadão. E do Estado Por Democrático de exemplo, Direito. aí eu trago que eles analisaram El Salvador como um retrocesso democrático. Meu Deus! Em El Salvador, o que nós tínhamos ali? Né? De fato, a população estava refém de grupos criminosos, era Exato. basicamente isso. Mortes todos os dias, não era um dos países mais inseguros da América. Era o país aliás, com maior do índice, mundo, o país com maior índice de criminalidade de assassinatos do mundo. Por causa das gangues que tomaram conta de El Salvador. Chegou a zerar. Exatamente. Chegou a zerar. Chegou a zerar Sim, zerou. o número de mortes em El Salvador. Agora, o que precisa ser analisado? A população agora, ela tem liberdade de sair da sua casa, de ir trabalhar, de continuar falando, de até mesmo se expressar contra determinadas ações governamentais. Existe essa liberdade? De fato, ela existe, não é? E ocorreu uma melhoria. Agora, eu acho que é muito prematuro você analisar neste exato momento um retrocesso democrático, sendo que as mudanças institucionais que El Está Salvador reconstruindo o país. exatamente está reconstruindo o país, Sim. até mesmo com as reformas administrativas que El Salvador simplesmente enxugou a máquina estatal, porque é uma lógica, não é, gente? Quanto maior é a máquina estatal, não é? Maiores são os gastos desnecessários que acabam o dinheiro da população que paga os seus impostos. Isso acaba sendo gasto na própria estrutura burocrática estatal. Maior e não fragilidade também Exatamente. para combater a corrupção. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma reforma administrativa no estado de El Salvador. Agora tem bem menos municípios, estados, não é? Você consegue controlar melhor. E mais do que isso, continua, assim, uma descentralização de poder, não é? Você consegue focar agora os recursos do Estado na melhoria de políticas públicas, não é? Que elas sejam efetivamente implementadas e dar um dinamismo maior às próprias atribuições do Estado. Então, você tem aí uma transformação em curso. Portanto, eu vejo atualmente que é muito prematuro, sabendo que existe uma transformação em curso, considerando o nível altíssimo de violência que existia em El Salvador, você colocar este país hoje como um retrocesso democrático. No entanto, naqueles países que efetivamente estão acontecendo na América Latina retrocesso democrático, eu senti falta de uma análise mais apurada sobre o que está acontecendo. Não existe a preocupação, Dani. Eu vou pegar isso que você falou, vou trazer para aquela questão que eu estava falando do sistema político brasileiro, para não virar papo de esquizofrênico, que eu parei no meio. Mas olha a questão de Salvador. El Salvador era um país que tinha as gangues mais violentas do mundo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não. A Mara Salvatrucha era uma das gangues que funcionava lá, que para você entrar nessa gangue, Sim. segundo me informaram, posso estar enganado, não é fake news, seria ignorância da minha parte, eu vou dar uma verificada, porque eu já vi e confirmou até certo ponto. Para você entrar nessa, você tinha que passar por alguns testes, e um desses testes, sabe qual era? Você tinha que passar na rua e matar alguém. Isso é verdade. Isso é verdade. Veja, deixa eu explicar para você, que está nos acompanhando. Aleatoriamente. Eu estou passando na rua. Aí não é que porque eu sou palmeirense vi alguém de outro clube. Não, retira isso. Não é porque eu tenho uma religião vi alguém de outra religião. Não, tira isso. Não é porque eu sou misógino. Não, não é eu, Marcelo. Se o cara for misógino, mato. Não é isso, não. Passou, olhou. É esse. Mata.
para mostrar que tem frieza suficiente para matar qualquer pessoa por qualquer razão, até sem razão, para que você possa ser aprovado e entrar nesse grupo. Era assim que El Salvador funcionava, por causa das gangues que tomaram conta e o crime organizado tomou conta do país. Aí vem alguém que está fazendo uma reforma administrativa, uma reengenharia institucional, uma reengenharia social para reconstruir um país que foi o país mais violento do mundo, paizinho de nada, pequeno em termos territorial, mas gigante em termos do espírito do seu povo e dos seus líderes. Ele está reconstruindo. Não, ali tem retrocesso. Quando falou retrocesso, que você falou, sem verificar aquilo que é o essencial em cada país, por que eu falei do nosso sistema eleitoral, sistema partidário? Porque eu disse o seguinte, aí vai chegar num problema que eles não entendem a engenharia institucional do Brasil. Sim. Eu não estou acusando nenhum ministro, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente. Não, só para ver como um problema estrutural. Aí você elege indivíduos que não têm representação nenhuma, em termos de representar a sociedade propriamente dito, com alto nível de representação. 27 partidos chegam lá dentro. Aí você tem dois instrumentos que são fundamentais, que é o direito das minorias partidárias se expressarem, bloquearem as maiorias partidárias, porque isso é democrático. A minoria também tem o direito de bloquear aquilo que os parlamentares da maioria representativa pode fazer. Esse é um. O outro, uma coisa se chama foro privilegiado. Aí o que você tem? O poder inteiro é entregue àquele que é o foro privilegiado, aqueles que julgam as autoridades que estão no legislativo. Significa o quê? Todo mundo que é do legislativo não pode se contrapor àquele que o julga, caso tenha cometido algum crime. O que isso tem a ver? Muito simples. Se assim é, por causa do sistema que nós criamos, um partido pequeno, com pouca representação, ele discorda do que aconteceu dentro do legislativo. Sabe o que ele faz? Ele demanda, provoca o judiciário para dizer, olha, eu discordo, eu acho que isso é inconstitucional, uma ação direta de inconstitucionalidade. Vai lá para o Supremo. Aí o que o Supremo faz? Para ver como o Supremo não é culpado. O que o Supremo faz? Me entregaram isso. Me entregaram e tem um dispositivo constitucional que diz assim, alguns juízes, alguns ministros podem tomar decisões monocráticas. Aí o que alguém que foi provocado no Supremo faz? Acata a demanda que veio de um partido minúsculo, que não tem representação significativa, mas não gostou de uma decisão que foi tomada no Legislativo. O que o ministro faz? Eu acato e tomo minha decisão. Como eu tomei a decisão por uma provocação de alguém do Legislativo, eu barro o que o Legislativo está fazendo. Os ministros são monstros? Não. Eles estão fazendo aquilo que o sistema permite. Aí o que o ministro faz? Ele descobre que ele pode nem ser provocado mais. Ele pode simplesmente concluir qual seria a melhor legislação, já que os legisladores não fazem nada. Aí o que eles fazem? Legislam no lugar do legislativo. Voltando para esses relatórios. Os caras que querem avaliar e dizem, não, em alguns lugares o judiciário entrou diante da fragilização do executivo e do legislativo para preservar a democracia. Não! A democracia está sendo minada porque a democracia, na sua essência, é o povo tendo controle sobre os seus governantes. E judiciário também é governante. Exatamente. E ninguém tem controle sobre eles. A culpa é dos ministros? Não. A culpa é desse sistema. E aquele cara que está avaliando só pegando o índice, ele não está nem aí para essa engenharia institucional. Ele só pega o resultado final e cria uma fake news, da minha perspectiva. Marcelo, eu vou só colocar mais um elemento antes da gente passar para a pauta do porquê com relação a El Salvador, por exemplo. Eu acredito que é muito prematuro e até inviável você considerar retrocesso democrático em El Salvador. El Salvador implementou em sua economia o Bitcoin. Tá? O que isso quer dizer? Isso é muito legal. Para você ter um sistema, tá, autoritário em curso, você, em primeiro lugar, precisa... Em primeiro não, mas um dos elementos que você precisa ter o controle é o sistema financeiro, controle total. Como, por exemplo, no Brasil, sabe? E que você pode... No ano que vem, o governo vai implementar o Drex, eu já falei sobre isso. O Drex é o Real Digital, que é simplesmente uma entidade centralizada que, com um clique, o governo, né, ou qualquer entidade governamental vai poder drenar todo o patrimônio de todos os brasileiros. Simplesmente existe esse perigo de fato. Com relação ao Bitcoin, na economia de El Salvador, o que acontece? Nenhum governo consegue confiscar uma carteira de Bitcoin. Não consegue. Por quê? Porque ela não está localizada em um espaço geográfico. Né? Ela está dentro da tecnologia, dentro da blockchain. Então, você tendo a sua carteira com as suas chaves... O teu dinheiro está preservado. Exato. O teu dinheiro, a sua autonomia está preservada. Ora, o porquê um governo, em vias de se tornar
tá? Entre aspas, autoritário, vai implementar e vai incentivar que os seus cidadãos utilizem Bitcoin. E que o governo não possa tirar Exato. esse dinheiro. E o em governo hipótese não alguma. pode simplesmente confiscar Isso aí. o dinheiro, ou as moedas, ou os satoshis dessas pessoas. Perceber a contradição do relatório? Ele está chamando de um retrocesso democrático, a implantação de um regime autoritário para o indivíduo que está dizendo: eu não tenho condição, estou criando instrumentos para que eu nunca possa pegar. Sim. Eu ou qualquer governante possa pegar o teu dinheiro. Não Sim, quer dizer que não haja volatilidade, tem que ter cuidado para trabalhar, tem que ter inteligência e estratégia para trabalhar com isso. A única forma do governo confiscar é você entregando as suas palavras-chave, não é? Que isso está na sua posse. Você é que vai entregar se você quiser, não é? No momento que você quiser. Mas nunca faça isso, tá? Quem tem aí carteira digital, nunca entregue as suas chaves para absolutamente ninguém, por favor. Então, voltando. Ora, então por que um governo, não é, que teoricamente estão falando que está em vias de se tornar, não é, uma ditadura, vai implementar um sistema financeiro dentro do seu país que dá liberdade para o cidadão fazer o que ele quiser com seu próprio dinheiro? Mais importante para mostrar a contradição nesse relatório, que impossibilita o Estado, ou por intermédio do governo, de retirar o dinheiro do cidadão. Exatamente. E os bancos não podem também. Isso é fortalecer a autonomia do cidadão. Exato. Isso é realmente... E teve todo um processo de educação em El Salvador para as pessoas entenderem a como mexer, ao que é. É algo simplesmente fantástico. Dani, né? Eu não sei se os observadores, esses observadores que fizeram um relatório, e no caso especial de El Salvador, eles consideram como avanço da democracia... Você, antes de prender um indivíduo que passou na rua e matou qualquer pessoa para mostrar que ele é capaz de matar qualquer um, antes de prender, não falasse assim: você está sendo preso porque você é uma vítima da sociedade e por essa razão nós vamos levá-lo, mas o senhor terá a sua audiência, ninguém pode. E quando ele for preso, algum juiz vai perguntar para ele: quando o senhor foi preso, o agente que o prendeu falou todas as palavras corretamente? Sim. Como é em espanhol, o vernáculo espanhol era correto? Teve alguma vírgula inadequada, porque o senhor pode ter se sentido ofendido com isso. Talvez para eles, desses observadores, democracia é preservar os direitos daqueles que estão rompendo o pacto social. Pois é. Porque, olha, outra coisa que é maravilhoso quando o Pavinato fala também, eu presto muita atenção no que o Pavinato fala, e ele uma vez ele falou algo assim, ele disse: as pessoas não entenderam o que é um ato antidemocrático. O crime é um ato antidemocrático, porque aquele que comete um crime, ele rompe o pacto social, e rompe um pacto social que está se construindo, estruturando dentro do Estado Democrático de Direito. Aquele que comete o crime é que está fazendo um ato antidemocrático. Exatamente. E não aquele que contesta ou se expressa. Exato. Olha que coisa absurda. Eles estão considerando que ter colocado na cadeia marginais, monstros, ali pode ser dito que são terroristas. Uma pessoa passar na rua e matar qualquer um é um terrorista, ok? Independentemente dele ter o objetivo do terror, que é provocar pânico para todos. Ali é apenas um teste para ele mostrar que ele é o cara. Ele é um assassino perfeito. Marcelo, eu acredito... Não é possível. Olha, eu acredito que a gente sempre precisa estar vigilante com relação à democracia. Sempre. Concordo. Mas todas essas afirmações taxativas, especialmente com relação ao El Salvador, me preocupa muito. Obviamente, nós temos que acompanhar o que está acontecendo, mas os indicadores, como eu trouxe, por exemplo, com relação ao Bitcoin, etc., não mostram que estão nessa direção. Então, existe a necessidade de você acompanhar com responsabilidade para tirar as conclusões corretas do que está acontecendo, não é? Agora, olha só, a gente debateu tanto aqui que já está quase no final do programa. Será que dá para entrar no Top Secret? Tem que ver. Você comenta rapidinho aqui? Vamos comentar os dois, né? Porque é bem interessante. Vai, eu vou ler os dois. Deixa eu ler os dois aqui, e a gente faz uma reflexão rápida. Só para não deixar eu falo muito e você não, né? Então, não, imagina. Isso aqui... Tem temas que às vezes você é mais o especialista e às vezes eu, né? Coisas, né? Vamos lá. Gente, quadro Top Secret, ações de espionagem. Nós temos aqui a campanha de caça a espiões que está acontecendo pelo governo chinês, não é? Tem um novo alvo, estações meteorológicas ilegais.
A Agência de Espionagem Civil do país, o Ministério da Segurança de Estado, anunciou ter descoberto centenas de estações meteorológicas ilegais que enviavam dados meteorológicos em tempo real para o estrangeiro, violando regras de dados e representando riscos para a segurança nacional. As instalações foram encontradas em mais de 20 províncias, em algumas delas foram financiadas diretamente por governos estrangeiros, disse o Ministério em um comunicado nas redes sociais. Vou já colocar outra notícia também, você já faz um pacote e comenta rapidinho, tá? Rapidinho, agora, reflexão. Próxima notícia, Dinamarca desiste de caso de segredos de Estado contra ex-ministro e chefe de espionagem. Os procuradores dinamarqueses abandonaram o processo contra o ex-ministro e um antigo chefe de serviços secretos por alegadamente terem revelado segredos de Estado, porque as principais provas foram confidenciais e não puderam ser apresentadas em tribunal. Eu quero ver se esse relatório aí foi na Dinamarca e falou: que esculhambação é essa? Você abandona um processo porque a prova é secreta e como eu não posso fazer, o processo tem que acabar, mesmo porque um indivíduo sobre quem eu estou falando é uma autoridade que tinha por função proteger o teu país, mas esse indivíduo estava vendendo informação ou passando informação, talvez até por inimigo do teu país. Mas você não pode provar porque é secreto. E o problema é El Salvador. Ou seja, no relatório, acabou a democracia em El Salvador. Está acabando a democracia em El Salvador. E ninguém presta atenção nisso que está acontecendo na Dinamarca, que, diga-se de passagem, é um país lindíssimo, com um povo maravilhoso, espetacular, belíssimo. Um beijo para a Dinamarca. É um dos principais países do mundo, das melhores economias, dos povos mais maravilhosos do mundo. Mas exatamente por isso que essa esculhambação não é possível que não possa estar no relatório. Pelo amor de Deus, né? Isso é brincadeira. Ora, com todo respeito, tem uma coisa que é uma regra da vida, mas que se aplica muito bem à política, em especial às autoridades do Estado. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. Ok? O que significa deseja-se a traição? Todo mundo quer saber, quer que alguém traia o seu país ou traia determinado ambiente ou traia determinado local. Mas se sabe que aquela pessoa não é digna de confiança, a razão pela qual ela não tem lugar em lugar nenhum. Sim. Ela não tem espaço em lugar nenhum do mundo. O traidor, ele é desprezado até por Deus. Tá? Se vocês pegarem a Divina Comédia, deve ter um círculo, que eu já não lembro qual, lá do inferno, que é dedicado aos traidores. Porque os traidores são desprezíveis na sua essência. Mas olha que coisa curiosa, aí eles não prestam atenção. Qual é o grande problema? Meu Deus, ele é um chefe de um serviço de informação. Qual é o problema desse serviço, dessas agências de inteligência? A inteligência é o nome que se dá para o produto final de obtenção de informações que vão desde a coisa mais básica, separando o joio do trigo para saber o que é trigo, e ali entregar para um tomador de decisão de última instância a informação que ele quer para, respondendo à pergunta que ele fez, que o levará a tomar uma decisão precisa. Se lembra que eu falei das falhas do serviço de informação da Rússia, Sim. que provavelmente levaram o Putin a fazer mais bobagens do que o início da guerra? Qual é a conclusão que eu cheguei? Isso ninguém me passou. Mais uma vez, aqui não tem nenhum espião, pessoal. Aqui só tem pessoas que gostam de estudar. É isso, tá? Mas continuando, qual foi, muito provavelmente, o serviço de inteligência deve ter falado assim, o Zelensky tem só 17% de aprovação. A gente tem informação que deve ter vindo de algum banheiro, na hora que apertaram o botão da descarga, de que ele vai desistir. E por isso vai ficar sem governo, e não tendo governo, vão querer já conversar com você, Putin. Você vai dar uma solução, o mundo vai se revoltar, mas a gente coloca um governo aliado, que vai ficar do nosso lado aqui, a gente coordena esse governo, e a guerra demorou uma semana. Provavelmente o serviço de inteligência passou isso para ele. A pergunta, que provavelmente, isso é tudo elucubração, que o Putin deve ter sido feita, é qual é a capacidade de resistência do Zelensky? Provavelmente um agente de operação deve ter passado por um analista, e o analista deve ter falado, o Zelensky vai desistir daqui a 2 dias. Aí o que o Zelensky faz? 2 dias depois, pega um celular, eu vou ficar até o fim, estou movimentando a resistência, nós vamos até o último ucraniano. Um cara que era um inexpressivo, acabou se tornando nada mais, nada menos que um líder mundial. Agora, Marcelo, vai ficar para
o próxima próximo semana. programa para a gente falar o que tem a ver estação meteorológica, não é? Com espionagem, por que a China está se importando, está fechando essas estações tudo lá, enfim, mas aí a gente explica só no próximo programa, então não percam, e se inscrevam no canal Pavivil, não é? Ativem o sininho, curtam por favor essa live, compartilhem também, não é, Suano? Obrigada Mafê, obrigada a todo mundo e a todos vocês. Até a próxima.